Nosso Deus é um Deus de reversão de situações que aparentemente parecem irreversíveis. Isso é muito sério. Em toda a Bíblia a gente vê isso. Em Salmos diz o seguinte, que Deus reverte luto em festa, choro em dança. Ele é mestre em reverter aquilo que a gente já não acha que é possível. Bom dia! Hoje é sexta-feira. Na sexta-feira a gente acorda até mais animadinho, né? E, mas a cara de sono continua a mesma. A cara de sono continua a mesma. Demora, gente, demora pra sair minha cara de sono. Mas bora, vamos lá. A gente vai continuar o devocional sobre o livro de Esther. Hoje é o último dia, o desfecho final, em que a gente vai ver como Deus resolveu essa questão do povo de Israel. Então vamos lá, vamos recapitular? Dia 1, a gente fez o paralelo entre comportamento de Amã e comportamento de Esther. Dia 2, a gente falou sobre o jejum de Esther, a decisão do jejum de Esther, que ela convocou as pessoas para ajudá-la, porque ela sabia que ela precisava de ajuda, para ela se munir de coragem e ver o que ela ia fazer. E hoje é o dia 3. Vamos lá pro desfecho. Onde a gente parou no último capítulo, Esther convidou o rei para um banquete. Ela jejuou por 3 dias, convidou o rei para um banquete e aconteceu o primeiro banquete. Aí o rei, que não é bobo nem nada, falou: Esther, o que você quer? Conta pra mim, vai, conta aqui. Pô, seu reizinho, o que você quer? E o que ela falou? Vem amanhã, rei, vem de novo amanhã. Eu fico imaginando, gente, não é fácil não. Sei lá se ela não resolveu fazer o banquete, se era premeditado 2 banquetes, ou no primeiro ela falou: ai Deus, eu preciso de mais coragem, vou fazer amanhã de novo. Mas, o que acontece? Aquele banquete deixou o Amã ainda mais vaidoso. Bom dia. Mais vaidoso. E ele sai dali, ó. Amã saiu do palácio muito feliz aquela noite. Eu tô aqui, ó, Esther 5, versículo 9. Amã saiu do palácio muito feliz naquela noite. E ao sair, viu Mardoqueu sentado perto da porta. E este, ou seja, Mardoqueu, o ignorou. Amã ficou furioso. Mas ele se conteve e voltou para casa, porque ele é muito bonzinho. Aí ele chamou seus amigos e sua mulher e ficou se gabando do dinheiro que possuía, dos muitos filhos, das frequentes homenagens que recebia do rei e a promoção para o posto elevado do governo. E além de tudo, a rainha Esther me convidou para um banquete, só tava eu, o rei e ela lá. E aí, ela contando e ainda falou, mas Mardoqueu ainda me incomoda, me revolta. Ele fala o seguinte, ó: não estarei satisfeito enquanto o judeu Mardoqueu estiver sentado à porta do palácio. E aí, Azeres, a esposa dele, e os amigos falam o seguinte: manda fazer uma forca de 20 metros e fale com o rei logo pela manhã e consiga a permissão para enforcar Mardoqueu. E depois vá festejar o 2º dia de banquete com o rei. Amã, o que ele fez? Tá escrito aqui. Amou a sugestão e mandou construir a forca. Eu fico imaginando, gente. Imagina como a velocidade que isso aconteceu, né? Porque ele mandou construir a forca naquela noite já. E aí, o capítulo 6 começa falando o seguinte: o rei não conseguiu dormir aquela noite. Não sei se... eu assim, né? É o resultado de jejum da Esther já chegando. Porque ele fala, o rei não conseguiu dormir aquela noite e resolveu que alguém precisava contar carneirinhos por ele. É bom ser ele, né? Resolveu que ia contar carneirinhos por ele. Aí ele chama alguém e fala o seguinte: olha, traz aqui pra mim o livro de Crônicas do Reino, que eu quero ver, quero ler, quero passar a minha insônia e eu quero ler. Durante a leitura, versículo 2, ó, o registro do incidente com Mardoqueu, contando sobre as pessoas que queriam tramar, estavam tramando a morte do rei, chega o registro nessa parte do livro, né? E o rei fala: que recompensa deram pra Mardoqueu? E a turma que tava lá de plantou falou: ó, ninguém fez nada. E aí o rei falou, ele levanta, aliás, isso é quando ele levanta e pergunta pra quem tava em volta: alguém fez alguma coisa? A gente fez alguma coisa com Mardoqueu? Não. Aí o rei pergunta: quem tá aí no pátio? E o Amã tinha acabado de chegar no pátio para falar com o rei sobre a forca, sobre a morte de Mardoqueu. E aí eles falam: o Amã chegou aí. E aí ele fala: manda o Amã entrar que eu vou conversar com ele. O Amã é maravilhoso, ele vai me dar uma ideia. E aí ele fala, o Amã entrou e o rei já pergunta: o que seria legal, correto fazer para quem o rei quer homenagear? E o Amã, olha isso, Amã pensou consigo mesmo. Olha até onde vai a vaidade da pessoa. Ele deve estar querendo me homenagear, pois que outra pessoa seria? Eu sou tão maravilhoso, eu sou tão bom. O rei ainda quer me homenagear ainda mais. E aí ele fala: faz o seguinte, rei, pega o seu cavalo,
pega as suas vestes reais e coloca essa pessoa para andar pela cidade, e alguém anunciando, é assim que o rei faz quando quer homenagear alguém. E aí o rei fala, pois faça exatamente isso, não perca tempo, pegue a roupa e o cavalo e faça o que você sugeriu com o judeu Mardoqueu. Gente, eu fico imaginando a cara do Amã, que está ali sempre da porta do palácio. Sabe aquele ali que fica na porta do palácio? Então, chama ele, põe a roupa que você falou, põe ele no cavalo, e você vai sair gritando pela cidade falando, olha como o Mardoqueu é maravilhoso, olha como o rei quer homenagear o que ele faz. E Amã engole o orgulho, que imagina, você acha que ele ia correr o risco de não fazer o que o rei mandou, e faz aquilo. E aí, encerrada a homenagem, Mardoqueu volta para a porta do palácio, mas Amã corre para casa. Inconsolável, não queria ver ninguém. Quando Amã terminou de contar à sua mulher e os seus amigos o que tinha acontecido, a sua mulher disse, se esse Mardoqueu é judeu mesmo, isso é só o começo da sua desgraça. Sentimos muito, mas você vai ser arruinado. Cara, imagina essa mulher. A gente não pode esquecer que nós, esposas, devemos e temos a missão de sermos bênção na vida do nosso marido. Em Provérbios 31 fala isso, que ela é uma bênção pro marido dela, que ela não deixa faltar nada pro marido dela. É a descrição de como uma mulher virtuosa se comporta. Tá lá em Provérbios 31. Eu sugiro vocês a verem depois. Por mais... E aí o que acontece? Olha, um dia antes, a mulher fala, constrói uma forca pra esse cara. Será que a mulher não sabia que ele era judeu? Porque o decreto que Amã sugeriu pro rei foi justamente por causa de Mardoqueu. E ela fala, constrói uma forca. Um dia antes. No dia seguinte ela fala, você vai ser arruinado. Que tipo de conselho essa mulher dá pra esse marido? E aí eu coloco a gente pra refletir. Que tipo de conselho a gente dá pro nosso marido? A gente é instrumento do que na vida dele? Porque nem consolo ela deu pra ele depois. Pro conselho que ela própria deu. Então vamos continuar. E aí, nisso, já chegam pra buscar Amã pro banquete, pro segundo banquete da Esther. E começa a rolar o banquete e tal. E aí o rei, que não é bobo, fala, Esther, vamos lá, abre o jogo. Fala o que você quer. E aí ela fala, se o rei se agrada de mim e for do seu querer, preserve a minha vida e a vida do meu povo. E o rei fala, mas quem vai fazer isso com você? Quem vai te matar? Isso é inadmissível. E aí ela responde, é um inimigo nosso, esse mau caráter chamado Amã. E Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei levanta, deixa seu vinho de lado e vai pro jardim do palácio. E Amã continua ali e começa a implorar misericórdia para a rainha. Ele não fazia ideia que ela era judia. E aí, quando o rei chega e vê aquela cena, provavelmente ele desesperado, ele fala, além de você quiser, que ele fala bem o seguinte, será que ele quer molestar a rainha em minha casa, no instante que eu virei as costas? Ele entende aquilo como se ele devia estar agarrado nela. Porque o rei olha aquela cena e acha que ele vai assediar aquela mulher. E aí manda Amã ser morto. Aí fala assim, vejam, há uma forca que Amã mandou preparar para o judeu Mardoqueu. Fica do lado da casa dele, tem 20 metros de altura. E o rei ordenou, enforque-o no lá. Nosso Deus é um Deus de reversão, de situações que aparentemente parecem irreversíveis. Isso é muito sério. Em toda a Bíblia a gente vê isso. Em Salmos diz o seguinte, que Deus reverte luto em festa, choro em dança. Ele é mestre em reverter aquilo que a gente já não acha que é possível. O que eu quero dizer aqui? Aqui, Amã estava tão na sua arrogância, na sua vaidade, no seu orgulho, que ele já achava que a situação que ele estava era irreversível. Que ele já não corria riscos. Em Provérbios diz que o orgulho, a vaidade, ela precede a ruína. Um dos pecados que a gente precisa prestar mais atenção em nós mesmos é o orgulho. A palavra de Deus também diz, quem está de pé, cuide para que não caia. O que quer dizer? A gente precisa prestar atenção nas nossas atitudes, prestar atenção no nosso coração. Porque em Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso. Olha isso. O coração humano, Jeremias 17, 9. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo e trato o homem como ele é na realidade e não por aparência. A gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado.
Porque o orgulho, ele se camufla. Esse camufla em eu tenho o direito. Esse camufla assim, eu ando corretamente. E outra, crente também, tá? Nós devemos tomar cuidado. Por isso que, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais conscientes do pecado e de quão pecadores somos. A gente nunca pode sair dos pés de Jesus. Porque é ali, diante do santo, diante do Rei dos Reis, daquele Cordeiro Imaculado, o único que foi capaz de fazer um sacrifício suficiente por toda a humanidade. É ali aos pés dele que a gente tem consciência de que nós somos pó. Isso. Nós somos pó diante de Jesus, então a gente não pode sair dos pés dele. Não pode sair dos pés dele. E Amã foi isso que aconteceu com ele. A arrogância camuflou. Pensa aquela pessoa que desvia dinheiro de empresa. Logo que ela começa, ela toma muito cuidado. Ela desvia pouquinho, aí ela espera um tempo para disfarçar, desvia mais outro pouquinho. Mas aquela situação de que ela nunca, até então, não foi flagrada, vai deixando ela confortável com o que ela tá fazendo. E aí ela começa a acreditar que nunca ninguém vai perceber. E aí ela começa a dar mais rastros daquele roubo. Até que um momento ela se sente tão confortável que ela rouba com frequência quantias cada vez maiores. E aí ela é flagrada. É isso que acontece com o orgulho. Ele começa de pouquinho. Mas a semente do orgulho, se a gente deixar que ela seja plantada no nosso coração e regada pelas nossas atitudes, a gente vai cair. Porque a Bíblia é a verdade. E ela fala, o orgulho precede a ruína. E quem está em pé, cuide para que não caia. E foi isso que aconteceu com Amã. A ruína dele veio daqui. E aí começa a tarefa de como vamos reverter essa situação de todos os judeus. Porque o rei caiu em si de que ele foi manipulado. E aí ele sabe que um decreto com o selo dele, que era a assinatura, né, que era a autenticidade daquilo, né, não podia ser revertido. Como é que a gente reverte o irreversível? Mas como Deus reverte o que aparentemente é irreversível. E aí fala o seguinte: Esther foi conversar com o rei, ela se prostrou aos pés dele, e ele implorou com lágrimas que revogasse o decreto mal intencionado de Amã. E ela falou, se for de agrado do rei, se tiver alguma consideração por mim, reverta isso. E o rei disse a Esther e a judeu Mardoqueu, eu entreguei as propriedades de Amã a Esther. Ele foi enforcado porque atentou contra os judeus. Portanto, vão em frente. Escrevam o que achar melhor a favor dos judeus. Ou seja, não dava para reverter aquele decreto. Mas ele falou, escreva algo, procure uma brecha naquele decreto e faça um novo. E qual foi a saída que eles encontraram? Que o povo judeu poderia se defender daquilo. Ó, cadê? Ele escreveu, Mardoqueu ditou para as pessoas lá, os escrivões, e eles escreveram um novo decreto. Ele escreveu em nome do rei Xerxes e selou com o anel real. Cadê? A ordem do rei autorizava os judeus em todas as cidades a defender-se com armas contra as ameaças de morte, matar qualquer um que ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e confiscasse os seus bens dos seus inimigos. E a data escolhida foi a data que já tinha sido decretada ali para aquela morte anterior. Então, Deus reverter um decreto de morte em vida. Deus reverte situações. Gente, aqui em Miqueias 4 foi um texto que me chamou muita atenção, porque ele é uma profecia que foi dada antes do exílio, porque Miqueias é contemporâneo a Isaías, o profeta Isaías, que profetizou o exílio e tal. E aqui ele fala algo muito, muito interessante que Deus faz. É sobre a reversão que Deus faz. Miqueias 4:11. Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você. Os povos pagãos estão dizendo, podem chutá-la quando estiver no chão, podem violentá-la. Queremos ver Sião se arrastando no pó. A gente sabe que quando fala de Sião, fala de Israel, fala do povo judeu. Esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado.
Em pé, filha de Sião, sejam debulhados e limpos da palha, sejam refinados e livres da escória. Eu estou refazendo vocês, transformando-os num povo invencível na força irresistível de Deus para arrasar os pagãos. Vocês apresentarão despojo deles como ofertas sagradas ao Eterno, a riqueza deles para o Senhor de toda a terra. Gente, vocês conseguem ver a conexão dessa profecia com o livro de Esther? Aqui está falando que as pessoas se juntaram para chutar Israel, para acabar com Israel. E aí vem Deus e fala, mas eles não sabem do meu plano. O povo de Israel está sendo refinado. Na Bíblia, esse termo refinado, ele é usado muito para purificação. Por quê? O ouro, a prata, eles são derretidos, eles são colocados sobre o fogo para que o ourives, ele retire as impurezas daquilo, do ouro, que estão no meio do ouro, que está no meio da prata, que está naquele metal, para deixá-lo ele puro. Então, toda vez que fala em refinar, fala em purificar, em santificação. E aí esse texto de Miqueias fala, não. Essa situação está acontecendo porque eu estou refinando meu povo, eu estou deixando ele mais forte, porque fala aqui, ó, eu estou refazendo vocês e transformando-os num povo invencível na força irresistível de Deus. E aí ele fala, inclusive, que os despojos dessa guerra serão entregues a Deus. Aí quando a gente vê a reversão do decreto e de tudo que Amã fez, a gente vê exatamente a conexão com essa profecia, que foi dada lá atrás, antes desse tempo aqui. Porque Amã foi enforcado na própria forca. Os bens de Amã foram transferidos para Esther, ou seja, o dinheiro, os bens que estavam nas mãos de alguém que queria prejudicar o povo de Deus, foi transferido para o povo de Deus. E aqui fala que Esther colocou Mardoqueu como administrador desses bens. O decreto de morte que estava sobre os judeus foi revertido. E a continuação do texto fala que eles conseguiram destruir muitos inimigos e tomaram o dinheiro que estava na mão deles para eles. Ou seja, o dinheiro mudou de posição, que é o que fala em Miqueias. Nosso Deus é especialista nisso. Em nos livrar, nos dar livramento daquilo que a gente acha que é irreversível. Só que para isso, ele usa essas questões para nos refinar. Foi o que fala aqui em Miqueias. Isso faz parte do tratar de Deus em nós. Em que nós estamos... Em Tiago fala que a gente tem que ficar alegre com as dificuldades, porque elas nos transformam. Olha aqui, ó. Em Tiago 1:2. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Gente, é doideira, mas é o que está escrito aqui. Vocês verão como a fé será fortalecida, como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os já ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Como Esther e como o povo de Israel saiu dessa situação mais fortes, mais confiantes nos milagres de Deus, mais conscientes do Deus que eles servem. Isso é essa lição que a gente tem que tomar para o livro de Esther. Nós temos que guerrear em espírito, espiritualmente, foi isso que ela fez. O jejum é isso. É você alimentar o seu espírito, que é o espírito que é a nossa conexão com Deus, em que você dá alimento para o seu espírito por meio da oração, da leitura bíblica. E aí, em fé, você ganha autoridade para dar decretos, para reverter decretos, porque foi isso que Mardoqueu e Esther fizeram. Elas reverteram o decreto de Amã. E ainda, tudo é para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória dele. Ali que Deus mostrou quem é o Deus que os judeus serviam, que ele era poderoso, que ele revertia, tanto para o próprio povo judeu, porque eles estavam exilados, eles estavam num tempo ali que a gente sabe que Deus os levou para lá, para disciplina, mas Deus disciplina quem ele ama, assim está em Provérbios. Deus disciplina quem ele ama. E nem sempre situações que a gente passa também são disciplina. Situações que Deus permite que a gente passe na nossa vida, não é punição ou disciplina ou castigo, mas é para nos refinar. É isso que ele faz, para nos refinar, nos capacitar, nos fortalecer. É isso que está escrito em Miqueias, e é isso que a gente vê em Esther. Então,
Eu declaro hoje, na autoridade do nome de Jesus, que toda circunstância que pareça irreversível na vida de cada um de nós, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos reversão. Para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Rei de toda a terra. Nada sai do controle do nosso Deus. Não podemos esquecer disso. Quando a gente está passando por situações complicadas, a gente fala, eu posso ter sido pega de surpresa, mas o meu Deus não. E Ele já tem. Ele já tem a saída para essa situação. Ele já tem a saída, e não uma saída qualquer em que você não sai dali sem ter sido refinado. É isso. Sem ter sido refinado. Então, aquilo que nós atravessamos, as dificuldades que nós atravessamos, serve para nos fazer mais forte e para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. É isso, gente. Esther é maravilhosa. Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por esse ensinamento tão precioso do livro de Esther, em que nós sabemos que o Senhor nunca é pego de surpresa, em que o Senhor reverte situações para o nosso bem, para a nossa alegria, e que o Senhor, que nada foge do teu controle, e que essas situações o Senhor permite para que a gente possa ser refinado, ser fortalecido, purificado e santificado. Nós declaramos reversão, Pai. Onde reinou doença, reina saúde. Onde reinou aflição, reina paz. Onde reinou tristeza, seja revertida para a alegria. Porque o Senhor é esse Deus que reverte situações que aparentemente são irreversíveis. Pai querido, nós colocamos o nosso dia em tuas mãos. Nós declaramos sobre cada um de nós, na autoridade que é no nome de Jesus, paz, alegria e estratégias do céu para lidarmos com as situações que estão ao nosso redor. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos esse privilégio e nós sabemos que a estratégia vem de ti, Pai. Fala em nosso espírito, fala em nossa mente e em nosso coração e nos dá força para enfrentar aquilo que está diante de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau, tchau, gente. Um beijo e uma ótima sexta.